irmão Cédric orou dizendo, eu queria, Senhor, que o teu povo ouvisse a tua voz, e eu estou acrescentando a isso que vocês ouçam a minha voz. Né? Minha voz está com alguns problemas e eu quero terminar bem aquilo que nós começamos. Nós começamos ontem falando um pouco sobre essa cultura de cuidado na igreja, que de todas as formas tem sido tentado tirar dela o privilégio que Deus lhe deu. Deus deu um privilégio para a igreja dele, de o povo dele prover para o povo dele por meio da palavra dele, através do Espírito dele. E nós estamos em dias em que isso está sendo proposto, que não é suficiente para tratar das demandas do coração do homem. E nós terminamos ontem dizendo, ainda assim, isso é privilégio desse povo que é chamado para fora, desse povo que é chamado para ser a congregação santa, como cantamos, do nosso Senhor. Mas aonde nós queremos mexer? Aonde o mundo não consegue. Aonde a palavra de Deus mexe? A palavra de Deus mexe aonde o mundo e nenhum pensamento secular consegue chegar. Enquanto você tem o mundo tentando tatear alguma coisa para tentar minimamente resolver determinados problemas que eles chamam de psiquiátricos ou psicológicos, você tem a palavra de Deus suficiente para lidar com as questões do coração. Aí um movimento secular não chega. Nenhum pensamento secular alcança o coração do homem. E por uma razão muito simples, Paulo explica isso na sua carta aos Coríntios. Ele diz que a palavra de Deus e aquilo que Deus escreve é loucura para os que se perdem. E eles não conseguem entender e não conseguem assimilar aquilo que Deus escreveu. Então, de alguma maneira, você vai ter sempre alguém contra você. E sempre que você defender uma posição de suficiência das Escrituras, saiba que você poderá estar sozinho, sozinha nesse caminho, porque nós entendemos que o coração é onde Deus mexe para provocar as grandes mudanças. E é aí que a cultura de cuidado aparece bastante. Na minha igreja, contando um pouquinho da história, nós temos uma igreja que está em crescimento, uma igreja muito parecida com a vossa, teologicamente bastante semelhante, e nós temos a nossa caminhada, e alguns membros da nossa igreja aconselham outros membros da igreja. Existe uma cultura disso já na igreja. Eu não sei se há aqui, eu espero que sim, onde os membros se procurem, e um vai até o outro e diz, eu preciso lidar com uma área que eu não sei bem ao certo o que fazer. E isso é uma característica da nossa igreja. E alguns homens e mulheres chegaram, mas há alguns anos, e disseram, pastor, nós temos um cuidado com a alma do homem aqui na igreja que é bastante interessante, e nós cuidamos muito do coração deles, e queremos muito ajudá-los a crescer para serem parecidos com Cristo, semelhantes ao Senhor, e nós gostaríamos de pensar um pouco além. E eu disse, que bom. De que maneira? E eles disseram, queremos ajudar em muitas necessidades, queremos ser essa cultura de cuidado em outras áreas também. E gostaríamos que talvez criássemos algumas formas de envolver os membros da igreja de outras maneiras e ajudá-los a aquietar muitas das dores e talvez os pesos que eles carreguem, enfim, que não são só pesos espirituais. Eu disse, ok, podemos pensar. E eles começaram, olha, eu tenho uma irmã aqui na igreja, um deles disse que tem uma casa que vaza água lá no teto. E nós temos, ela tem filhos, e enfim, mas é uma mudança grande, precisa fazer uma reforma na casa dela. Então, alguns irmãos se juntaram e disseram, por que nós não fazemos a reforma na casa dela? Nós somos a igreja do Senhor Jesus.
Então foram até a casa dela, juntaram os irmãos e foram à casa dela, contrataram os profissionais e reformaram a casa. E ela chorou copiosamente porque tinha feito uma reforma que ela não tinha condição de fazer. Como se isso não bastasse, esse grupo de homens disse para mim: pastor, nós temos pessoas aqui na igreja que demoram 3 horas para chegar na igreja. Você pode achar estranho, mas é. E então, é São Paulo. São Paulo é assim, um bairro fica a 2 horas de distância. Eu ouvi dizer que a Guiana ou Guiana fica a 1h30, né? Então, nós temos muita gente de longe que vem em horários de trânsito e pegam um ônibus e alguns disseram: pastor, é muito longe para eles virem. Por que nós não compramos uns carros para eles? E nós distribuímos aqui para eles, e enfim. Então eles se juntaram e cada um deles disse: nós temos 2 ou 3 aqui que são cruciais, eles estão na ponta e eles demoram muito para vir. Podemos comprar? Eu disse: vocês é que têm o dinheiro, vocês façam o que vocês quiserem com ele. E eles foram então e compraram os carros e deram para eles outro momento de desidratação imensa, porque eles choraram demais e desidrataram, né? Todos eles felizes porque tinham sido de alguma maneira alcançados ali. Um irmão da igreja chegou e disse: eu tenho visto vocês se envolvendo com missões bem e bastante, e vocês têm projetos, mas eu tenho 50 anos, estou aposentado, meus netos estão aposentados. E então eu tenho aqui um valor. E deu um valor para missões. Que eu olhei aquilo e nós começamos alguns projetos internacionais com aquele valor. E recentemente ele veio lá na nossa igreja de novo, ali para mim, para conversar comigo, e ele disse: eu vejo essa casa do lado aqui, a igreja tem interesse em comprar? Eu disse: a igreja tem, mas nós não temos dinheiro. Converse com a dona. Se ela quiser vender, eu falei: você sabe quanto custa? Ele disse: não faço ideia. Eu falei: uns 700 mil no mínimo. Pergunta para ela se ela quer vender e me avisa. De repente nós começamos a ver pessoas investindo em outras pessoas por amor a elas. Não por causa da riqueza, da prosperidade, porque queriam prover para as necessidades de algumas delas. Como eu disse ontem, eu estou envolvido com médicos de excelente estirpe lá em São Paulo. A maioria da minha roda é gente muito boa, mas mais cara. Bom, chega alguns que querem fazer seus tratamentos e não conseguem, e eles vão em médicos muito ruins, infelizmente. E médicos que não conseguem descobrir 2 tumorezinhos no pâncreas, como eu mencionei ontem para você, e de repente aqueles homens se reúnem novamente e dizem para mim: pastor, vamos aliviar a dor e a pressão sobre essas famílias. Quando eles quiserem ir em médicos, esses médicos que são médicos de hospitais como Sírio-Libanês, Einstein e outros ali, me avise, nós vamos bancar todas as despesas médicas deles, para que eles tenham o melhor tratamento que eles possam ter. Queremos ajudar os membros da igreja. Incrível, não é? Então, enquanto nós estamos cuidando da alma e discipulando o indivíduo, existem membros da igreja trabalhando de maneira muito séria e intensa, provendo para outros, suprindo uma cultura de cuidado, que vai além do simples cumprimento da igreja de: olá, como vai? Como é que foi sua semana? Tudo bem? É uma participação na vida. E eu teria aqui N outros exemplos para dar para vocês. Minha igreja construiu a minha casa, pastor. A igreja construiu a minha casa antes de construir o templo. Eu morava numa casa bem velha. Minha casa tinha 3,5 por 18. Mais velha que você não tem ideia. Parava carro na porta, o motorista saía embora, eu chamava: por favor, vem cá, eu preciso entrar. Pensei que estava abandonada, desculpe.
minha casa. Morei 30 anos nela com meus 3 filhos. A igreja disse, precisamos construir o templo. Mas pastor, você precisa de uma casa. Então eles pegaram, a gente precisava de, na época, 5 milhões de reais para fazer o que a gente precisava. E eles gastaram mais de 500 mil, 10% disso para construir a minha casa. Ficou bonita. Hoje eu sou chique, né? Moro numa casa de 230 metros, uma casa toda bonita, cheia de vidro para todo lado. E eles disseram, queremos dar os móveis. Eu falei, não precisa. Esses eu compro. Um amor enorme por pessoas que vai além de um cumprimento frio na igreja no início de cada culto ou EBD. Então, os irmãos olham um para o outro e ficam, é por isso que eles ficam 1 hora, 2 horas juntos pós-culto, porque eles querem conhecer os irmãos. Quais são as suas necessidades? Eles querem conhecer o coração dos irmãos e é isso que eu quero definir com você hoje, pelo menos inicialmente aqui. Que quero pensar em coração, sei que você já sabe, imagino que você já viu isso dezenas de vezes, mas eu quero começar a pensar aonde nós temos que mexer para que essa cultura aconteça. Nós temos que mexer em alguns lugares, mas mexer no coração é muito especial. Nós não temos acesso a ele, o Espírito tem. Nós não temos acesso ao seu coração, mas a palavra de Deus tem. E eu preciso conhecer quais são as suas necessidades para que eu possa prover para você. Algumas culturas mais facilmente fazem isso do que outras, alguns lugares mais facilmente se envolvem nisso do que outras, mas isso deveria ser algo que todas as culturas deveriam fazer. Eu tinha na minha tela de computador 8 igrejas japonesas. Numa manhã que eu levantei 6 da manhã, e cada uma delas com os nossos amigos lá, o pastor Joversi conheceu, Carlos Nagaoka e tantos outros, eles estavam ali. E igreja aqui, igreja lá, igreja lá, igreja lá. E eu comecei a falar por mais de 1h30, 2 com eles. E eles estavam me ouvindo. E chega um momento que eu disse, chega uma hora que a gente vai precisar confrontar o pecado e dizer para o indivíduo alguns erros que ele precisa cometer. E eles disseram, pastor, isso aqui não acontece. Não tem a menor condição de um nipônico aqui na nossa terra olhar para você e confrontar você do seu pecado, isso não existe. Eu disse, bom, isso é um problema que vocês na sua cultura têm que resolver. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz para fazer. Como vocês vão fazer, eu não sei. Mas eu queria que vocês soubessem que vocês precisam. Algumas culturas fazem algumas coisas mais facilmente do que outras. Algumas coisas são mais difíceis em algumas culturas do que em outras. E há muita desconfiança. O que vão fazer com a informação que eu der? Então, nós precisamos criar uma cultura de cuidado com confiança dos membros de que vão compartilhar suas vidas e elas serão devidamente tratadas com o devido respeito e com o devido sigilo quando e se possível. Nesse sentido, nós precisamos definir esse coração que nós tanto falamos aqui. Deus nos chamou nesse lugar e nos criou com a capacidade de adorar. Então, uma coisa que você pode ter certeza, Deus nos chamou com a capacidade de adorar, e você e eu somos seres, criaturas que adoram, somos seres adoradores. A questão é, a quem nós vamos adorar? Quem são os deuses ou as divindades que nós vamos adorar? E nós estamos vivendo alguns dias, e eu vou entrar nisso daqui a pouquinho, em que, por exemplo, a imoralidade ela é vista como alguma coisa que se eu fizer meia dúzia de passos eu resolvo. Mas eu não tenho acesso ao coração. E eu não vejo o coração, o seu coração. Você não vê o meu coração. Você vê o que eu faço e ouve o que eu digo. Mas você não vê o meu coração.
e ele está inclinado a adorar. Eu preciso saber a quem nós vamos adorar. Essa é a razão pela qual Deus, em Êxodo 20, versículo 3 e 4, escreveu: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Um mandamento como esse é suficiente para indicar de que o homem ele é inclinado a adorar outros deuses. E ele está pronto para fazê-lo. E nesse sentido eu posso ter um mundo, um leque enorme de divindades a quem eu posso adorar. Eu não sei se vocês têm aqui na livraria de vocês, mas o livro Paixões do Coração, de John Street, é um excelente livro. Tem aqui? Eu acho que não tem aqui. Uma das melhores definições, embora eu vá oferecer uma aqui para você, de um outro livro nosso, uma das melhores definições de idolatria, consta desse livro, Paixões do Coração, escrito por um dos pastores da igreja de John MacArthur, John Street. É um grande homem, um amigo querido meu, alguém que de fato conseguiu captar aquilo que as Escrituras colocam sobre idolatria. E ele se envolveu especialmente nessa questão que diz respeito à imoralidade. Os dois primeiros mandamentos, eles apontam para o coração, porque o coração ele se corrompeu, e agora ele tem um leque de divindades a quem ele quer adorar. Lá na nossa igreja nós temos pessoas de todo tipo, e chegam gente que entra e sai, muitas delas, dizendo: eu tenho um alvo na vida e aquele alvo é um ídolo. O alvo e então ele coloca uma formação na melhor universidade, um carro da seguinte qualidade, um emprego na empresa ou empresas desse nível, e eles perseguem aquilo que o mundo chama de determinação, e a palavra de Deus chama de corrupção. Ou, de alguma maneira, esse indivíduo ele é envolvido em idolatria. Ele persegue tanto aquilo, mas tanto aquilo, que ele não percebe o quão idólatra ele está sendo e não sabe distinguir entre uma perseverança sadia e talvez um determinismo idólatra na vida dele. Como resultado, ele tem que decidir a quem ele vai adorar. E tem alguns textos que eu queria passar para você, que você abrisse a sua Bíblia para a gente ler. Minha voz, é por isso que eu estou orando para você ouvir minha voz. Para você saber que Jesus está lidando com o nosso coração ainda até hoje, mesmo convertidos, nós temos alguns desejos idólatras. Eu tive conversas muito boas com o Lupriolo. E ele falou para mim, uma vez na minha casa, ele disse: eu não gosto da ideia de ídolos do coração, eu gosto da ideia de desejos idólatras. Eu vejo melhor isso na Bíblia do que ídolos. E ele explicou por quê. Eu disse: Lu, qual é a diferença? Ele disse: na prática nenhuma. Na prática é um ídolo do coração, um desejo idólatra, é alguém que o indivíduo adora. Eu falei: então tá bom, então podemos continuar? Vamos continuar, é a caminhada e é assim que a gente vai fazer, deixa isso como está. Mas é alguém a quem ele quer muito adorar, que ele gosta, que ele é determinado, a palavra que eu queria lembrar é obstinado. Ele vai atrás daquilo e ele recebe o nome hoje de alguém que tem uma visão e é determinado para, muitas vezes, nem sempre, muitas vezes, poderá ser que isso seja apenas fruto e expressão de um ídolo do seu coração. O texto de 1 João capítulo 5, verso 21, diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nós temos essa inclinação, essa tendência e o nosso desejo
muitas vezes é seguir essa propensão maldita de Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Nós temos essa tendência. Eu queria muito, quando eu entrei no seminário, um grande amigo meu que já está com o Senhor, professor Carlos Oswaldo, ele me encontrou ali no seminário e eu disse para ele, hoje eu tenho X anos, eu quero quando chegar aos 40, eu quero ter terminado o meu mestrado, aos 45 meu doutorado, e eu quero, enfim, trabalhar, enfim, todo cheio de orgulho. E ele parou na minha frente e disse, vamos ver aonde Deus vai levar, enfim. Depois de caminhar um pouco, os filhos foram crescendo e eu olhei aquilo e eu falei, bom, eu ainda persigo o alvo. O primeiro alvo, muito bom, porque ele foi muito bom para me ensinar. Deus usou o mestrado para lapidar a minha vida de uma maneira como nenhum outro curso fez. Mas foi muito bom. Mas chegou o doutorado e ele não chegava. E então eu conheci um outro amigo nosso, que é um escritor, que tem um livro que eu acabei de presentear aqui o seu pastor, Bob Jones, Dr. Robert Jones. E ele disse, por que você quer o doutorado? Eu disse, porque... E aí eu comecei a pensar, por quê? Talvez porque todos tenham. Talvez porque eu queira ter. Ele disse, Jairo, você não precisa de um doutorado. Você pode ter um doutorado. Mas não se perca na sua caminhada. Não se perca. Cuidado para não deixar com que um desejo idólatra invada o seu coração e isso te perturbe. Bom, por fim, há poucos anos atrás, eu ganhei um doutorado. De graça. E sabe o que eu fiz? Mandei todos os documentos. Falei com os filhos. Falei com a esposa. Pastor Joverci, a loucura, eu teria que ler 20.000 páginas em 1 ano e meio. Talvez 2. Né? Ia escrever papers e o tempo todo, enfim. Por fim, depois de considerar bastante, conversar com minha esposa, conversar com meus filhos, conversar com a minha igreja me incentivou, todos disseram. E eu olhei aquilo e eu disse, queridos, sou muito grato por me darem um doutorado, mas eu não farei. Eu tenho X anos de idade, quero investir os anos que eu tenho de energia e vigor, o pouco ainda que resta, eu quero investir no reino, nas pessoas, eu quero investir naquilo que Deus me deu, eu quero deixar o doutorado para que outros irmãos mais novos possam se dedicar. Enquanto isso, enfim, isso trouxe um alívio para o meu coração. Eu não estou amarrado a isso, como se aquilo fosse alguma coisa que se eu não tivesse, iria acontecer um desastre na minha vida. Muito cuidado com aquilo que nós chamamos de pessoas determinadas. Poderá ser que nós estamos tratando de pessoas idólatras, ou com desejos idólatras dominando o coração delas. O Senhor conhece exatamente o que está no nosso coração, e o salmista, ele clama, ele faz essas coisas, ele se manifesta e ele clama dizendo, Senhor, que não me domine iniquidade alguma, Salmo 86:11. Que não me domine iniquidade alguma. E nesse sentido, eu cresci muito aprendendo do Senhor com homens muito queridos, que me ajudaram na caminhada a eu olhar para o meu coração como um poço de engano, aonde eu posso me perder se eu for segui-lo. Nesse sentido, quando as Escrituras se referem ao coração, elas se referem a 3 grandes áreas. E por que nós vamos falar sobre elas? Porque eu queria que você percebesse que naquilo que o movimento secular pretende atacar, é exatamente aonde a Bíblia já o faz. Aquilo que o movimento secular e todas as terapias seculares pretendem lidar, são as áreas aonde Deus já atua e Deus já lida com
com essa área da vida do nosso coração, e eu queria que você soubesse disso aqui. Ele está dizendo assim, algumas áreas que são próprias da ação divina, que se chama coração. Nós oramos muitas vezes dizendo, Senhor, fala com o nosso coração, fala o nosso coração e a nossa mente, como se fossem duas coisas diferentes. Coração e mente não são duas coisas diferentes. A designação de mente inclui os pensamentos, as crenças, as compreensões, as lembranças, os julgamentos, a consciência, o discernimento. Seria muito correto dizer que isso tudo se refere à razão, não é? E eu estou olhando para isso e dizendo, puxa, isso daqui é coração. E eu estou dizendo, coração não é isso daqui. É alguma coisa imaterial, que não é também o cérebro. É alguma coisa imaterial, que são meus pensamentos, minhas crenças, minhas compreensões. Seguramente você tem suas crenças que você carrega com você, pressupostos que você carrega com você. Você crê que algumas coisas são de determinada maneira. Isso é coração. Você pensa de determinada maneira e certas situações te convidam a agir de determinada maneira, e isso é coração. E certamente você tem um bom caminho para você andar olhando para esses textos. Coração relaciona-se com a compreensão. Então você tem, por exemplo, o Salmo, você tem Mateus 13. Opa, sumiu aqui. Ele não está indo aqui, vamos ver se agora vai. Ok. Agora vai. Relaciona-se com o nosso raciocínio. E você tem Marcos 2 escrevendo assim. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. O que eles estão fazendo com o coração? Pensando. Então eles estão alimentando, estão arrazoando, eles estão lidando com aquilo que está no coração deles e eles estão pensando. Quando você olha para Mateus capítulo 13, verso 15, a compreensão lá está escrito da seguinte maneira: porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam. Compreender com o coração é a mente, pensar, compreender, raciocinar, juntar as partes e fazer com que isso aconteça na vida deles. Romanos 1:21 diz, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Nós estamos falando de coração, a capacidade do indivíduo pensar, alimentar, desenvolver seus raciocínios, é onde se processa também a dúvida. Jesus, em Lucas 24:38, lhe diz, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Nós estamos tratando de uma área muito importante aqui, que são os nossos pensamentos. E um médico amigo meu, ele disse, sabe que nós temos remédios para diminuir a velocidade dos pensamentos? Nós temos remédios que diminuem o fluxo de pensar. Eu disse, puxa, vocês estão mexendo com alguma área que certamente é a área que o nosso Senhor trabalha nela. E nós precisamos ajudar as pessoas a terem esse amor por pensar certo. Isso leva tempo. Quando você se converteu, você tinha um conjunto de crenças que foram mudando lentamente. E você tem hoje um conjunto de crenças e você ainda continua nesse processo de transformação, porque você está mudando os seus pensamentos, enfim. É a sede do discernimento. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve igual,
nem depois de ti haverá. Ele está dizendo para Salomão, nosso Senhor, em 1º livro de Reis, capítulo 4, verso 12, exatamente isso. Eu vou dar para você um coração sábio, é onde o discernimento acontece. Que coisa boa, né? Você e eu, sabendo aqui que isso é assim, nós temos condição de dizer que quando a Bíblia fala que você precisa amar o Senhor de todo o seu coração, Ele está dizendo, você precisa amar o Senhor com tudo que diz respeito ao seu pensamento, discernimento, capacidade de raciocínio e a sua capacidade de interpretar a vida. Muito, muito especial isso. Mas é só isso que é coração? A palavra coração, em um meio mais secular, ela diz respeito às afeições emocionais apenas. O meu coração está inclinado para aquela moça, para aquele, enfim, não é? Mas na Bíblia não, na Bíblia ela está tratando a questão de uma maneira bastante correta, bastante séria, e ela está dizendo uma das áreas, e a primeira delas é a mente. Mas ela tem mais uma área, que são as afeições. As afeições estão relacionadas aí ao coração, e são os anseios, os desejos, os sentimentos e as emoções. Então você está falando, pera, coração é tudo. Então, é isso aí. Nós estamos falando de tudo que diz respeito àquilo que não está no nosso cérebro exatamente. Nós estamos falando daquilo que está nas áreas não físicas do homem. É a sede dos nossos desejos. Salmo 20, verso 4, ele está dizendo assim: conceda-te conforme ao teu coração e cumpra o teu plano. Salmo 42, como suspira a corça pela corrente das águas, assim, ó Deus, por ti suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Esse é um dos textos que, muitas vezes, quando eu leio lá no meu computador, eu estou diante de Deus, fazendo minhas devocionais sozinho, com minhas telas ligadas. Eu tenho 2 grandes telas na minha frente, enfim. Algumas vezes eu choro, dizendo, Senhor, eu quero ter esse desejo. Eu quero ter o desejo da corça, por água, intenso por Deus, não somente o desejo de ir na igreja, o desejo de amar o Senhor. E de uma maneira tão intensa buscar o Senhor que o coração fica derramado à frente dele. É a sede das nossas emoções. E você tem Eclesiastes, capítulo 7, verso 9, dizendo: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no coração dos insensatos, no íntimo dos insensatos. Nós estamos falando em mente, então, como sendo coração, nós estamos falando das afeições, esse lugar dos desejos, do sentimento, das emoções, nós estamos falando de coração. Então, quando um indivíduo tem um problema emocional, ele tem um problema psicológico, ou ele tem apenas um problema psicológico, ou ele tem um problema de coração que diz respeito a Deus? Porque se ele tem um problema emocional e nós vamos tratar secularmente, nós estamos dizendo de que ele tem alguma coisa em algum lugar que Deus diz que é área dele, e que é ele quem trata. E então eu preciso olhar aqui para aquilo que está sendo colocado por fora, e no nosso meio muitas vezes, e não poucas vezes, nós temos pessoas dizendo, há um problema emocional tão sério na vida dessa pessoa que na verdade ele vai precisar lidar com alguns medicamentos na vida. Não, ele precisa lidar com o Senhor, e certamente você vai ouvir N possibilidades aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque sábado, quando eu for falar sobre depressão, você precisa lembrar disso daqui. No sábado, o dia inteiro, tarde, manhã e noite, quando eu discorrer sobre depressão, você precisa ter isso bem claro na sua mente, de que existem essas áreas que são chamadas de coração e que o meio secular tenta
divorciar isso da palavra de Deus, tratando de alguma maneira que não é exatamente aquela que Deus gostaria. Tiago capítulo 3, 14. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada. Que coisa, hein? É dentro do coração que tem inveja. Mas olha só o que diz o texto. Dentro do coração também tem sentimento faccioso, briga entre irmãos, discussões, tensões que são desnecessárias. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. E você tem no seu coração, o texto está dizendo aqui, algo que é próprio do homem sentir. É Deus quem trata com isso, não é o meio secular. É Deus quem lida com os nossos sentimentos, não são os remédios, os medicamentos que lidam com o nosso sentimento. Quando eu olho para a história de Ana, ela tinha um marido muito humilde. O marido disse para ela, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Já pensou eu perguntar isso para minha esposa? Eu nem ouso fazer uma pergunta dessa. Mas Ana, eu costumo brincar, quase entrou pelo Eucana, não é? Que era o nome do marido. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Então eu tenho um coração que pensa, que se entristece, um coração que decide, um coração que ele tem raiva, um coração que discerne, um coração que tem inveja. Então nós estamos tratando de áreas que a Bíblia chama de coração. E quando você ouve o mandamento do nosso Senhor, amarás o teu Deus de todo o teu coração, é esse pacote que eu não acabei ainda de descrever, é esse pacote que nós temos aqui para nós lidarmos. Desânimo é algo ligado ao coração. Desânimo é alguma coisa ligada ao coração. Hebreus 12. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. A palavra alma, coração, são usadas intercambiavelmente muitas e muitas vezes nas Escrituras. E nós temos essa segunda grande área onde nós estamos tratando com coração. Terceira grande área que nós tratamos como coração é a área de vontade. Nós temos aí, é onde fazemos nossas escolhas. Palavrinha que o brasileiro não gosta. Em todo lugar do Brasil que eu vou, e eu viajo, hein? Em todo lugar do Brasil que eu vou, não vejo exceção. O brasileiro não gosta da palavra escolha. Por que não? Porque escolha responsabiliza. Ele gosta da palavra influência. Ele recebeu a influência e é por isso que ele é assim. É por causa do pai que ele teve, da mãe, da vida, da dureza, da falta de dinheiro, do muito dinheiro, dos poucos amigos, dos muitos amigos. É por isso que, então, à medida que ele vai fazendo alguma coisa parecida, ele vai justificando as suas ações e ele não gosta. Eu tenho um curso lá em São Paulo que eu tenho 100 alunos todo ano. E todo ano tem gente de todo tipo. Tem juízes, tem advogados, tem chão de fábrica, tem pessoas muito simples, tem muito ricos e muito pobres. E é uma festa. O céu vai ser assim. O céu é esse ajuntamento de todos nós ali. E eu me alegro muito em ter esse grupo lá. E uma pessoa, então, foi contar uma experiência de um bandido lá que fez alguma coisa em São Paulo. E ele conhecia. E ele disse, também, o infeliz do aluno, como dizia meu amigo Carlos Oswaldo, não compartilhe a sua tolice, deixa que a igreja ou a sala presuma,
porque se você compartilhar, ela vai ter certeza, né? Então, o aluno levantou e disse, também, de onde ele veio? Lá do meio da favela. Só que na minha sala tinha alunos da favela. E eles estavam quietinhos ali ouvindo compartilhar, infeliz desse infeliz senhor que resolveu falar o que não precisava, na hora que não devia. Mas, então, eles esperaram. Quando todo mundo falou, eles levantaram a mão e disseram, olhando para o irmão, meu irmão, eu moro na favela. Eu moro num barraco dentro da favela tal. E eu queria muito sair de lá, mas eu não posso. E eu estou pedindo a Deus a oportunidade de sair de lá com minha esposa e meus filhos. Mas eu não posso. Mas não é porque eu estou na favela que eu sou isso que o irmão está falando. Porque na favela, você é o que você quer ser. E nós não queremos ser aquilo que o irmão está dizendo, que aqueles que estão na favela serão. São escolhas que são feitas. Porém, para aquele irmão, ele não tinha escolha. Era aquilo. É assim. Ele é assim. Portanto, se ele está naquela casa, olha o que pode sair dessa casa. Só pode sair aquilo que é uma coisa louca dessa daí. Eu tive um pai agressivo, extremamente agressivo. Eu tive uma mãe diferente. Eu vou ser agressivo com os meus filhos porque eu tive um pai agressivo? Ou eu vou ser benevolente com os meus filhos porque eu tive um pai agressivo? São escolhas que eu faço ao longo do caminho. São decisões que eu tomo. É a terceira área onde o coração aparece. Que o brasileiro não gosta. Escreva isso que eu estou dizendo para você. E da próxima vez que você tomar uma decisão, pergunte ao seu coração se você não está dizendo, mas eu não tinha o que fazer, não é o que todo mundo faz. E você vai perceber que aquilo que eu estou dizendo para você aqui é verdade. Quando você olha para o texto de Josué 24, um texto que nós conhecemos muito bem. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Escolha hoje a quem servais. Obediência é uma escolha. Eu escolho a que divindade eu quero adorar. Eu escolho a que Deus eu quero adorar. Se aos deuses de quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa, aí todo mundo conhece, né? Serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que ele está dizendo? Olha, avalie bem. Você sabe o que eu penso? Pastor João Versi, de Josué, aquele homem velho, olhando para o futuro, não via nada de bom. Ele olhou para aquele povo e disse assim, esse povo vai fazer besteira. Eu vou fazer um discurso para eles aqui. Quando vocês entrarem na terra, não deem os seus filhos para as filhas deles. Não dê as suas filhas aos filhos dele, para que não adorem os seus deuses. Vocês ouviram? Vai lá para o capítulo 24. Ele fala, eu vou repetir o discurso. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Sabe o que aconteceu no livro de Juízes? Capítulo 2, 2 gerações. Passadas 2 gerações que viveram com Josué, ninguém, diz o texto das Escrituras, sabia o que Deus havia feito no Egito. Te parece um negócio desse? Como é que uma geração contando para outra e contando para outra, esqueceu-se de contar que Deus abriu o mar, um acontecimento que não dava para ficar oculto, por causa de uma escolha. As mulheres cananeias são tão bonitas. Os homens cananeus são tão atraentes. Por que não? Essa é uma pergunta marota, né? Por que não? Por que não? Então, ele está dizendo exatamente isso. Mas olha só o que Juízes 10, antes da gente parar aqui. Juízes 10 diz, verso 13. Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses,
pelo que não vos livrarei mais. Uma palavrinha aqui seria: não abuse da graça. Não abuse da graça. Ide e clamai aos deuses que escolhestes. Não é interessante? Eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. E como nós vamos falar disso daqui a pouco, o indivíduo abre a página da internet, tem lá uma imagem, e ele está se deleitando naquela imagem. Então o Senhor diz: ide aos ídolos que escolhestes, e que eles respondam às suas orações e pedidos, e deixe que eles respondam para você. E quando você estiver bem na pior, você clame aos deuses que vocês escolheram. É onde se processam as escolhas a quem iremos adorar. É onde se processam as decisões que definem o curso da nossa vida. E você tem aqui Salmo 30, Salmo 25, 12, Deuteronômio 30, 19, é onde nós vamos fazer a nossa caminhada, as nossas escolhas e decisões, o curso das nossas ações. Eles aparecem bastante bem definido nesses textos que nós temos aqui. Então, o que é coração? É o que eu penso? É o que eu sinto? É o que eu desejo? Para um judeu, você não precisava desses discernimentos que o grego tinha, que eu preciso disso, dessa filigrana. Falou coração, está falado. É a parte material do homem, está tudo jóia. Ou você está pensando? Estou pensando com o meu coração. Está sentindo? Estou sentindo com o meu coração. Eu estou fazendo exatamente aquilo que eu preciso fazer e tomando as minhas decisões. Enfim, para ele estava tudo bem. Eu me sinto bem no coração, eu penso no coração, eu desejo no coração, eu me sinto mal no coração, eu penso errado no coração, enfim, tudo era coração para ele. Mas é aqui que o movimento secular trabalha, dizendo: não, vocês estão errados. Existem problemas aqui que são de nosso domínio, e que nós é que dominamos isso aqui. Vocês são muito simplistas na sua abordagem, porque vocês estão fazendo uma abordagem apenas religiosa, quando deveriam fazer uma abordagem mais ampla, não é? Eclética, e nesse sentido levam esse indivíduo a um caminho perigoso. Muito bem. Aí nós temos uma definição de idolatria, quando nós chegamos nesse caminho. Um livro nosso chamado Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador traz essa definição. Quantos já leram esse livro aqui? É um livro muito bom. 2. É um livro muito bom de ser lido, e você faria muito bem se você lesse. Especialmente, eu sei que aqui não tem disso, eu estou seguro que não tem conflitos nos lares aqui. Na minha igreja só tem conflitos nos lares. O meu aconselhamento regular é lidar com conflitos nas casas. É comum eu ter que lidar com as questões dentro da casa, mas esse livro, o capítulo 1 e capítulo 2 dele, vai dizer para você onde esses conflitos começam. Eu quero ver se eu chego um pouquinho aqui com você rapidamente. Mas aonde eles começam, e lá tem uma definição de idolatria que eu gosto. Eu gosto mais da de John Street, mas eu gosto muito da que está aqui. Um ídolo é qualquer coisa, substância ou pessoa, do qual nós dependemos para nossa realização, segurança e felicidade. É qualquer coisa ou substância. Eu aconselhei um indivíduo viciado em cocaína que ele não tinha essa coisa do meio do nariz aqui. Ele só tinha esse trocinho aqui, essa pele. Esse outro negócio aí no meio ele não tinha. Tanta cocaína que ele consumia. E enquanto ele falava comigo no aconselhamento, ele abaixava a cabeça e sangrava. Enfim. Eu disse: por que aconteceu isso com você? Ele disse: eu nunca quis que a cocaína me dominasse. Eu só queria o prazer que ela me daria. Mas era tanto prazer que eu não consegui ficar mais sem o prazer. E então é uma substância, mas pode ser uma pessoa.
Eu quero tanto agradar alguém, eu quero tanto, de alguma maneira, estar submetendo a minha palavra para a aprovação de alguém, que eu começo a adorar aquela pessoa, ou a um auditório. Os pastores correm um risco lascado aqui, de querer o aplauso, e colocam então o seu auditório no lugar de Deus. Ou então eu preciso de algo para me fazer feliz, é a voz da ingratidão dizendo: Senhor, o Senhor não me deu tudo que eu podia para realizar, palavrinha da moda, o meu potencial. O Senhor não me deu tudo e eu corro atrás. Então, nós temos aqui uma definição de idolatria bem interessante, muito útil, muito bíblica também, e que certamente nos ajuda a lidar com as questões do nosso coração. É alguma coisa que nós abrigamos além do próprio Deus em nós. Alguma coisa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor faz provisão. Mas se eu me gasto de ansiedade querendo controlar o futuro, tem alguma coisa que me domina. A ideia de idolatria é algo que domina. E algo que nos domina é a necessidade de parar para tomar café, não é? Então a gente precisa tomar café, eu vou tomar água, eu vou sentar. Eu não disse isso para você aqui, mas eu tenho 6 parafusos na minha coluna. Eu tenho 2 gaiolas de titânio. Ficar em pé para mim 1 hora é uma dor grande. Então eu preciso sentar pelo menos 15 minutinhos, e aí eu fico mais meia hora. É que nem carregamento de pilha, né? Senta 15 minutos, carrega o negócio, aí fica tudo bem. Você toma o seu café e eu sento aqui aguardando o tempo passar. Em 15 minutos nós voltamos, é isso?